Hoje quero falar sobre o novo. Eu quero viver algo novo. Você pode declarar isso? Diga: eu quero viver algo novo. E alguns dos pontos que eu vou compartilhar hoje talvez não sejam tão novos assim, mas a grande verdade é que querer viver o novo é algo universal. Em toda geração, em todo tempo, todo mundo em algum momento quis viver algo novo. O que a gente precisa focar não é no nosso querer, mas é o que está impedindo a gente de viver aquilo que a gente quer viver. Querer viver milagre, todo mundo quer. Querer viver promessas, todo mundo quer. Querer viver o novo também. Então a questão que vai mudar a tua história não é se você quer viver algo novo, mas é o que faltava para você começar a viver algo novo. Você está comigo? Diga amém. Tem uma frase do Tim Keller que eu quero que você medite sobre ela. Ele diz que a gente não percebe que Jesus é tudo o que a gente precisa até que Ele se torne tudo que a gente tem. Eu vou falar isso de novo, irmão. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. E a verdade é que às vezes a gente precisa que alguns itens acessórios da nossa história comecem a ser removidos para que a gente comece a ver o que realmente tem valor. A pandemia fez isso. A pandemia ressignificou o valor de um almoço em família. Às vezes a gente supervalorizava um jantar fora, mas durante a pandemia a gente começou a supervalorizar um jantar com quem a gente ama. Só o fato de ter a família perto, só o fato de estar de pé, só o fato de Deus ter nos livrado. Irmão, eu amo meu pai, mas sem dúvida eu passei a valorizar ainda muito mais depois que ele quase partiu e voltou. Você pode ficar de pé, paizão? Você pode celebrar Jesus pelos milagres, mais um milagre vivo. Vem cá, deixa eu te dar um beijo. 75% do pulmão dele comprometido. E quem conhece o paizão sabe que o abraço dele é o melhor abraço aqui de Miami. Te amo, paizão. Então, André, você sempre amou seu pai? Sempre, mas a gente passa a valorizar de uma forma diferente quando quase perde. E eu quero em nome de Jesus te encorajar a desejar viver o novo, não só porque você quase perdeu algumas coisas, ou não só porque você está quase perdendo algumas coisas. Eu quero te convidar, irmão, a desejar viver o novo, porque essa é a dinâmica que Deus tem para você. Deus faz coisas novas em todo o tempo. O que você está vivendo é extraordinário, ok, tem mais de Deus. Pastor, o que eu estou vivendo é a melhor fase em 10 anos, ok, tem mais de Deus. Você crê nisso de verdade? Irmão, se a gente olhasse para Miami ano passado, eu ia falar: cara, o que a gente está vivendo é extraordinário. Deus não só poupou a gente, como tem nos prosperado. Se eu fosse comparar com o que a gente está vivendo esse ano, eu preciso declarar, irmão, eu achei que Deus já tinha feito muito, mas Ele deixou claro que nem começou a fazer. Ele nem começou a fazer. Mas o que faz com que eu me mova para o novo? Desejar o novo, me preparar para o novo e não aceitar nenhuma outra coisa senão o novo de Deus. Às vezes a gente sei lá qual o termo que eu posso usar, mas a gente se contenta com coisas que parecem com o novo de Deus, mas são só uma versão melhorada das mesmas coisas. Deus não quer que você se adapte para parecer que está vivendo algo novo. Deus quer romper com o novo de Deus sobre a tua história. André, me dá um exemplo claro, eu vou te dar. Deus não quer que o teu casamento tenha menos briga, ou seja, um pouco menos incômodo. Deus quer te dar um lar de paz, uma casa de paz. Tem muita gente confundindo o evangelho como se o evangelho fosse um anestésico para a nossa dor. Irmão, anestésicos cessam a dor por um tempo, mas não resolvem o problema. Evangelho não é anestesia. Evangelho é o poder de Deus para gerar mudança, transformação. Evangelho não é alguém ser melhorado e xingar menos, é alguém nascer de novo e se tornar filho, rei e sacerdote. Evangelho não é você dever menos, é você não pedir mais emprestado, mas emprestar às nações. Evangelho não é você ter um casamento suportável, é você ter um casamento que vai inspirar outros casais. Você está comigo? Diga amém. E a Bíblia fala de recomeços o tempo todo. A graça do Evangelho está no recomeço. A graça do milagre está na intervenção de Deus. A graça do novo de Deus está no final do ciclo do velho. Mesmo que tenha sido bom, mesmo que no passado era Deus quem fazia, a gente precisa entender que tem coisas que Deus fazia no passado que não faz mais. E não ter esse timing faz com que eu tente lutar as mesmas lutas, novas guerras, faz com que eu tente viver as mesmas coisas que Deus fez no passado, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Eu lembro que isso foi uma chave que virou muita coisa no meu ministério, por exemplo. Eu entendi que a linguagem precisa se adaptar a cada nova geração. Mas e a mensagem? Não, a mensagem
ela é perfeita, nada pode ser retirado ou acrescentado, não pode ser diluída ou transformada, alterada. Então eu altero a linguagem, mas eu preservo a mensagem. Então a gente está dizendo, e parece às vezes, em alguns lugares que eu preguei, pessoas diziam, eu nunca ouvi isso. Parece às vezes que é um novo evangelho, quando a gente fala de um Deus que se move em graça. Quando alguém ouviu por 20 anos só de um Deus que só está esperando você errar para punir você. Uau, isso é um novo evangelho? Não, é o evangelho. Só que com uma linguagem que você entende. Então a linguagem cria pontes para que o novo se revele, se manifeste, se expresse. Eu gosto de usar essa analogia. Eu ouvi uma vez uma conferência na Califórnia e eu falei, cara, essa mensagem tinha que ser traduzida em todos os lugares. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar. Eu já falei sobre isso uma ou duas vezes, mas é tão simples e ainda assim é tão poderoso. Eu lembro que o pregador pegou uma garrafa de água e ele falou, eu não sei se você sabe, mas a água não tem validade. A água, ela não estraga. Você pode beber uma água anos depois e ela continua sendo água, continua sendo inodora, continua sendo, enfim, sem cor. Mas por que quando a gente pega uma embalagem de água tem validade nela? Porque a questão não é a água, mas é a embalagem em que ela foi colocada. Então esse pregador ele disse o seguinte, a questão não é o evangelho é perfeito, mas o que reveste ele, o que a gente apresenta, precisa ser atualizado. Então eu entendi isso, irmão, quando Jesus é bem apresentado, ele se torna irresistível. Eu preciso entender que nesse tempo Deus está nos usando para apresentar o novo, mas não há nada novo no evangelho. Sempre foi a respeito de um rei que se despiu para morrer pela própria criação. Sempre foi a respeito de um amor furioso que aceitou a ideia de perder o seu único filho por alguns dias, mas não aceitou a ideia de perder você para sempre. Então você entende, irmão, que até a mensagem do evangelho, se não for expressada através de uma nova linguagem, ela pode ser perdida dentro de uma geração. Imagina os sonhos de Deus dentro da tua casa. Imagina as promessas de Deus para você, irmão. Olha para mim, desejar viver o novo não é uma opção, é necessidade para a igreja. Quando a gente para de desejar viver o novo, a gente se contenta com aquilo que parece com aquilo que Deus prometeu, mas não é o que Deus prometeu. É aí que começa a entrar em cena propostas, irmão. A gente começa a confundir promessas com propostas. A gente começa a confundir o impossível com aquilo que é só extraordinário. Eu não quero viver só o extraordinário, eu quero viver algo que é impossível. É impossível Deus plantar você na América. Deus plantou, é impossível Deus te dar, sei lá, um ministério numa nação estrangeira. Deus deu, é impossível você ter um green card. Deus deu o green card. É impossível tocar nações numa igreja que está num bairro haitiano. Deus fez. Em todo tempo, aquilo que parecia impossível se tornou inevitável. Essa é a dinâmica da fé. E talvez seja novo para você que está visitando a gente, mas já é comum para quem é da nossa igreja. Eu queria que você declarasse isso, irmão. Declare com autoridade. Diga, aquilo que era impossível sem Deus se tornou inevitável com Ele. Irmão, é inevitável você viver milagres se você estiver mergulhado em Deus. É inevitável. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! A gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall. In the breeze I hear your call. Autumn breeze in the night so tenderly. In your embrace I feel so free. Every sigh, every touch we share. In the autumn breeze I know you care. Stars above, a blanket of delight. In your eyes the autumn night. Walking through the amber glow. With you beside me love starts to grow.